E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur Morrison falando. Olá, pessoal, e aqui é a Lara Brenner. E hoje a gente tem um recado muito importante para vocês. Como vocês sabem, o Rio Grande do Sul vive no atual momento a maior catástrofe da história do nosso país. São centenas de milhares de famílias desabrigadas, ilhadas, sem acesso a comida nem eletricidade, sem acesso a água mineral. Isso fora a quantidade de mortes que infelizmente aumenta a cada dia, a cada hora que se passa. E é por isso que nós aqui da Brasil Paralelo queremos prestar a nossa solidariedade e indicar alguns perfis de confiança que estão lá na linha de frente, seja ajudando a resgatar essas pessoas ou comprando mantimentos para ajudar essas famílias. Cada um de vocês sabe a quantidade de que dispõe, a quantidade que pode doar para as pessoas que estão na linha de frente nesta luta lá no Sul. Aqui na tela vão aparecer vários destinos possíveis para que você possa fazer a sua doação. E lembrando, pessoal, tá? Os Pix que a gente está disponibilizando aqui na descrição desse vídeo são perfis que a gente confia, que a gente recomenda, tá? Mas nada impede de você doar para uma ONG, para uma instituição, para os perfis que vocês confiam mais, tá bom? O importante é a gente não ficar parado. Recado dado, pessoal. Fiquem agora com Conversa Paralela. Esperamos muito que vocês gostem do programa de hoje. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Arthur Morrison. Lara Brenner. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Saudade de você. Saudade de você, como sempre. Arthurzito, nosso convidado hoje fez uma piadinha com você antes de começar que você não pegou, porque foi uma piadinha de nerd. Foi uma piadinha de nerd. Até agora não pegou não, Arthurzito? Não peguei. Porque ele é um grande de um nerd e vai falar de um assunto muito nerd pra nós. Inclusive um nerd precoce, porque já escreveu uma gramática com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade eu tava caçando Pokémon, entendeu? Eu tava comendo terra, Arthur. É uma coisa impressionante. Você tava caçando Pokémon, é verdade isso? Talvez. É brincadeira, talvez. Pessoal, vamos falar hoje com Fernando Pestana, que é nada menos do que mestre em Linguística pela Universidade do Porto. Ele é formado em Letras pela UFRJ e é autor de A Gramática, literalmente A, artigo definido, Gramática para Concursos Públicos, que é, sem dúvida, a mais vendida do ramo aqui no Brasil. Bem-vindo, Pestana. Eu que agradeço, é um prazer, cara, estar E aqui carioca. com vocês. E carioca. Maior qualidade dele. E ó, a proposta, a piadinha que o Pestana fez, quando ele olhou que os dois estavam combinando, ele falou, deu crase. Fecha, explica essa piadinha rapidinho antes de nós começarmos. Cara, é coisa de nerd, né? Ele de branco, você de preto e eu de branco e preto. Aquela combinação e forma a fusão do Pokémon, né? Que é o acento indicativo de crase. Exato. Muito bem. Pessoal, antes de nós começarmos propriamente com o tema, eu acho por bem pedir licença para fazer uma introdução aqui muito breve. Eu sou professora de língua portuguesa e a gente que trabalha com essa questão estuda bastante. E são muitas as gramáticas presentes aí se você vai a uma livraria, né, ali na prateleira de gramáticas normativas, ou de outras gramáticas que não as normativas, mas a minha seara de estudo se concentra principalmente ali, na normatividade. E aí eu sempre compro uma, compro outra. Há ótimas gramáticas, uma muito boa da professora Amine, que inclusive mora em Ribeirão Preto também, a cidade onde eu moro hoje. E um dia eu achei a do professor Fernando Pestana, para concursos públicos, embora seja para concurso, eu a comprei. E à época eu fiquei muito impressionada com a qualidade da gramática. Falei, cara, quem é esse cara que escreve nessa linguagem tão simples? Porque ele escreve quase um carioquês ali, né? Só que falando de assuntos densos, assuntos profundos, explicando tudo de maneira extremamente palatável, que é uma das características dele. É como se fosse, assim, um bate-papo de boteco, mas te explicando profundamente conceitos extremamente densos. E eu fui atrás dele nas redes sociais, fui atrás do Pestana, falei, quem é esse rapaz? E fiquei muito chocada porque ele era muito jovem, ele é muito jovem ainda. Por isso, inclusive, que o Arthur falou, ele escreveu a gramática dele com 28, 29 anos. Hoje ele está aqui com 41, acabei de perguntar, inclusive. Então, foi um cara que começou ali muito cedo nesse estudo, nerd, embrenhado e tal, e desde então a gente ficou muito amigos, já tem muitos anos, né, Peste? Sim, sim. Desde então trocamos muita ideia sobre isso. E algo que nós dividimos sempre é esse estarrecimento com a má qualidade do ensino de língua, do ensino de maneira geral, mas principalmente na nossa área, de língua portuguesa. Então, nós vemos hoje alunos que não sabem
o básico de língua portuguesa, que estão Alfabetização também, né? afogados, exato, num analfabetismo funcional. São alunos que não conseguem escrever uma linha reta, assim, em termos caligráficos mesmo. Sim, é uma situação deplorável. E nós começamos a perceber, eu comecei a perceber, principalmente por esse despertar do Pestana, como a própria formação dos professores de língua portuguesa é a grande causa disso, dessa situação que hoje nós encontramos disseminada pela sociedade, digamos. Ou, pelo menos, é um dos fatores fortemente concorrentes para que isso aconteça hoje. É uma questão muito séria. Nós temos hoje problemas profundos dentro da faculdade. A situação é alarmante. Então, você que está aí no carro, você que está preocupado com a educação dos seus filhos estão prestes a entrar na faculdade, eu preciso que você saiba de antemão que a situação é de fato alarmante dentro das faculdades, a situação da formação dos professores. E é sobre isso que nós estamos hoje para falar aqui com o Pestana, porque nós o chamamos para que ele construa toda uma linha de raciocínio explicando de onde veio isso, o que é que fez com que a situação chegasse neste ponto. Às vezes o pai está nos ouvindo, acha que o filho está estudando, sei lá, gramática e não está estudando outra coisa. A título de curiosidade, uma parte imensa das faculdades de letras nem tem este tema. Gramática normativa não é nem abordada dentro da grade, sabe? Não é nem abordada. É uma coisa impressionante. E aí, Peste, feito todo esse preâmbulo, a pergunta que eu te faço é: qual é o marco zero, qual é o estopim, onde foi essa grande explosão que o caldo entornou, digamos assim, para este assassinato da língua portuguesa e essa má formação dos professores de língua portuguesa hoje no Brasil, que, acredito eu, seja incontestável, inclusive por quem está dentro das próprias universidades? Olha, é engraçado que você falou sobre o analfabetismo funcional e o INAF fez uma pesquisa, tem pouco tempo. INAF é o quê? Só para contextualizar? É o Instituto Nacional de Alfabetização. Índice de alfabetismo funcional, alfabetismo Brasil. Funcional. E aí, esse índice de alfabetismo funcional mostrou um dado absurdo. 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. 38%. Por que acontece isso? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Outro dado interessante. Recentemente, em 2023, foi feita uma pesquisa para descobrir o grau de leitura dos brasileiros. 84% dos brasileiros não compraram sequer um livro em 2023. Não compraram sequer um livro. Eu não estou falando do Dostoiévski. Você não está falando nem de ler. Você está falando só de comprar, pô. Exatamente, é isso aí. Eu vou chegar a esse ponto, porque é uma reação em cadeia que vai gerar minha resposta à sua pergunta. Qual é o marco zero para esse imbróglio, né, esse busilis, esse problema dentro dos cursos de letras, dentro da má formação dos professores de português? Eu vou chegar a esse ponto. Imagina, Arthur, 84% não compraram sequer um livro. Mas 16% compraram. São muitos brasileiros ainda. Tá, tudo bem. Desses 16%, quantos compraram um livro com densidade? Ou seja, um romance como, sei lá, Shakespeare, Machado de Assis, Dostoiévski, sei lá... enfim, qualquer um dos clássicos, né? É porque 50 tons de cinza é livro, né? Exato. Entrou na estatística. Exatamente. As receitas da Palmeirinha, saudosa Palmeirinha, é um livro. Sei lá, Pássaros Asiáticos do Camboja, é um livro. Sabe? Manual de como montar, sei lá, uma empresa, etc e tal, é um livro. Muito interessante isso do espaço, vou até anotar aqui. Então, quer dizer, tudo é um livro, mas a pessoa comprou qual livro? O livro que tem densidade na informação, que faz as pessoas refletirem, um livro normal, um livro utilitarista, tecnicista, um livro de curiosidades, um livro de piadas, por exemplo. Ok, vamos supor que desses 16%, vamos ser gentis, 10% compraram um Machado de Assis da vida. Vamos lá. Bom, né? 10%, é bastante gente. Ok, entre aspas, né? De 84 para 16 para 10. Será que esses 10% leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Mão e a Luva,
leram Dom Casmurro? Será que leram A Igreja do Diabo, que tem 8 páginas, se eu não me engano? Os contos todos, né? Então, quer dizer, se a gente for começar a pensar, a gente vai começar a pesquisar outras investigações relacionadas a isso. E aí eu fui pesquisar. Desses livros, né, que as pessoas compram, será que elas leem na íntegra? Os brasileiros compram cerca de 4 livros. Ou melhor, leem cerca de 4 livros por ano. Os que leem. Mas os que leem, cerca de, sei lá, a metade, se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz sobre isso, a metade lê o livro na íntegra. Não lê o livro em sua profundidade. Então, sei lá, 2 livros por ano, dos que leem, que não são, sei lá, nem 10%, talvez 5%, que leem livros realmente densos, com uma informação importante, com uma mensagem importante, que vão trazer virtudes para as pessoas, vão fazer com que elas reflitam sobre as questões da alma humana, etc. Então, é absurdo quando você compara, por exemplo, o exame do PISA 2022. O Brasil está no ranking lá de leitura em 52º, se eu não me engano. Mas os países que estão lá na frente, se eu não me engano, os 10 ou 12 primeiros, segundo a OCDE, são livros, por exemplo... são países da Europa, como, sei lá, Dinamarca, Suécia, Suíça, Estados Unidos. Eles estão lá em cima. Aí você vai e procura saber por quê. Porque eles leem livros com uma frequência muito maior e livros que trazem uma densidade maior. Livros que não são tecnicistas, utilitaristas, livros realmente densos. Então, imagina, se você for comparar um país que lê 17 livros, uma pessoa lê 17 livros por ano, de um país como a Alemanha, vamos chutar aqui, deve ler por volta de 10 ou mais, pelas pesquisas que eu fiz a respeito disso. E no Brasil, que, sei lá, você lê 2 livros na íntegra. Não necessariamente esses livros são livros de literatura, de alta literatura. Inevitavelmente, o que vai acontecer? Aquele grupo de pessoas, aquela sociedade, não vai ser uma sociedade, no caso do Brasil, letrada. Não vai ser uma sociedade letrada. E, consequentemente, ela não vai conseguir avançar em outros setores da vida, quaisquer outros setores. Porque se um professor passa para um aluno, olha, você precisa ler... Na faculdade, por exemplo, isso eu via muito na faculdade. Olha, vocês precisam ler esse capítulo aqui de 15 páginas para a aula que vem. A aula que vem é daqui a 7 dias. O cara, pô, professor, eu tenho outros textos para ler. Não tem como fazer um resumo, não. Eu posso pegar um resumo, eu posso ler menos, enfim, arrumando desculpas, né? Para ler menos. Se você está no ambiente acadêmico e você quer ler menos... Tu lê meia hora antes da aula, se for o caso, sabe? Tipo, tu consegue ler rápido 15 páginas, né? Exato. E mesmo que você leia com um grau de concentração maior, de atenção maior, você vai levar o quê? 1 hora? 1h15? Você tem isso durante a semana, lendo, anotando, colocando perguntas para você refletir com o professor e tudo mais. Você tem 1 hora para fazer isso, são 15 páginas. Mas até isso incomoda. Aí vem um outro dado, Lara. Olha que interessante. Cerca de 66%, 66% dos brasileiros não conseguem ler um texto de 10 páginas, quando é exigido que eles leiam. 66%, 10 páginas. Então tá tudo errado. Você tem 38% de universitários brasileiros analfabetos funcionais. Você tem 84% de brasileiros que não compram livros. E os que compram leem 2 livros no ano. Você tem, sei lá, uma quantidade de pessoas, 66%, que não leem textos de 10 páginas. O que está acontecendo, né? Eu que te pergunto, Peste. Conta pra nós, o que está acontecendo? E aí que vem o começo da resposta à sua pergunta. Qual é o marco zero? Qual é o estopim para a má formação dos professores de português? E, consequentemente, dos seus alunos. Certamente. E, consequentemente, dos seus alunos. O que acontece é o seguinte, eu preciso voltar um pouco no tempo, tá? Para explicar alguns conceitos, para que eu chegue aí, nesse ponto em específico. Bom, primeiro de tudo, houve uma redefinição
na década de 70, em 1970, sobre o conceito de norma culta. A minha tese, a tese da minha dissertação de mestrado, trata muito disso. Que o ponto fulcral da derrocada da cultura letrada no Brasil tem a ver com a redefinição do conceito de norma culta, que, desde sempre, na historiografia gramatical, não só brasileira, luso-brasileira e de outras línguas de cultura. Língua de cultura é aquela língua que tem uma vasta literatura, que tem uma linguagem escrita solidificada, que tem dicionários, gramáticas. Então, quer dizer, se nós voltarmos no tempo da historiografia gramatical, a gente vai ver que o conceito de norma sempre esteve associado, sabe o que, Arthur? Sempre esteve associado ao norma culta, sempre esteve associado ao conceito de norma literária. Ou seja, se você quer saber o que é norma culta, veja a literatura, a alta literatura daquele povo, para que você extraia dessa alta literatura o que é a verdadeira cultura de um povo. Então, a norma culta está ligada à cultura condensada, sintetizada, através do espírito idiomático estabilizado e consagrado na alta literatura daquele povo. Afinal de contas, o conceito de norma é um conceito que segue dois caminhos. Você pode tratar a norma linguística, né? Linguisticamente falando. Você pode tratar a norma por um caminho mais descritivo, ou seja, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês estão falando comigo. Aí tem uma quarta pessoa aqui só observando a gente falando. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai anotar tudo que a gente está falando. E a partir disso ela vai sistematizar a nossa norma. Então, ele está tendo um trabalho de descrição da maneira como nós usamos a língua numa situação semi-formal, como é o caso dessa daqui, não é isso? Perfeito. Legal. E existe um outro conceito de norma. Esse outro conceito de norma busca não o uso da língua em situações normais, em situações correntes, em situações ordinárias, não. Esse outro conceito de norma busca o uso da língua em situações especiais. Então, por exemplo, quando eu vou apresentar um trabalho numa faculdade diante de doutores, mestres, alunos, diante de pessoas a quem eu respeito, eu vou usar a língua de uma maneira mais cuidada, mais polida, menos coloquial, mais esmerada, mais refletida. E se eu for escrever a língua, a minha língua, eu vou ter um cuidado ainda maior. Por quê? Monitorar mais aqui. Monitorar mais. Eu vou ter mais um cuidado. Porque, diferentemente da língua falada, eu sou uma metralhadora giratória. Eu vou ficar aqui falando sem parar. Vocês vão me interromper, né? Obviamente. Mas, diferentemente da língua falada, em que eu estou pensando e as palavras estão saindo da minha boca neste exato momento, a língua escrita é diferente. Porque você para, pensa e escreve. Não está bom, você apaga. Você reescreve. Não está bom, você apaga. E reescreve. E você faz isso quantas vezes forem necessárias até a data de publicação daquele texto. Quantas vezes, por exemplo, a gente escreve um texto no Facebook, por exemplo, que é um suporte informal, né? Não dá para considerar um suporte formal, um suporte informal. Em que você, por exemplo, escreveu, aí você lê de novo, aí você vai lá no editar, naqueles 3 pontinhos. E você muda algumas coisas. Ou seja, aquele texto no Facebook é vivo. Daqui a 10 anos, quando eu reler o texto, eu posso clicar no editar e mudar algumas coisas ali para ficar mais preciso. Então, a linguagem escrita, que é a linguagem da norma literária, é a base também da norma culta. Por quê? Porque a norma culta sempre esteve diretamente associada a uma linguagem mais cuidada, pensada, refletida, monitorada. Ou seja, existe uma polidez ali, existe um esmero, né? Eu sei que não tem nada a ver com a questão da linguística propriamente dito, mas quando você fala em norma, me lembra assim, de trabalhos acadêmicos. A norma da BNT, por exemplo, as normas que você tem que seguir. É uma forma de norma ali que você tem que seguir um certo padrão, né? Então, você está falando de norma culta, por exemplo. Eu queria saber um pouco, você falou da questão da cultura. Isso. De onde que vem esse adjetivo culta aí da norma, né? O que seria uma pessoa culta, vamos dizer assim? Perfeito. Então, antes de eu entrar na discussão que vai ser
prévia à resposta a pergunta que a Lara me fez sobre o marco zero, o estopim, a gente não pode esquecer da má formação e tudo mais. Não, eu vou chegar lá, eu estou construindo o argumento. E isso que você falou tem tudo a ver, porque é a segunda parte da minha argumentação. Então imagina, você pode analisar como as pessoas falam de uma maneira corrente, ou você pode analisar como as pessoas falam e escrevem em situações especiais de comunicação. Então, há duas maneiras de você olhar para a normatização da língua a partir de duas situações especiais. Onde é que entra o adjetivo culta aí? O adjetivo culta está ligado diretamente ao grau de cultura de uma pessoa. E não só de uma pessoa. Por quê? Porque, por definição, agora eu vou ser um pouco mais professor, né? Vou dar uma definição de norma. A norma é o conjunto de fatos linguísticos produzidos e compartilhados por uma comunidade de usuários da língua. É um conjunto de fatos linguísticos produzidos e compartilhados por uma comunidade de usuários da língua. Então, imagine aqui, eu estou dentro da Brasil Paralelo. Aqui, sei lá, tem quantos funcionários? Uns 150, 200? Vamos supor, né? Por aí, uns 200. Vamos supor que alguém entre aqui e fique uma semana registrando todas as falas e todas as escritas de vocês em situações mais especiais. Por exemplo, no momento em que vocês precisam dar uma aula, no momento em que vocês precisam, sei lá, contratar um professor para falar sobre um assunto mais sério. Do cafezinho. Não é o bate-papo do cafezinho. Situações um pouco mais formais. E esse alguém vai registrando tudo aquilo. Se vocês todos daqui forem pessoas verdadeiramente cultas, e daqui a pouco eu chego à definição disso, vocês vão ter um extrato após uma semana desse pesquisador daquilo que é o conjunto de fatos linguísticos produzidos e compartilhados por vocês que foram considerados, por alguns critérios, daqui a pouco eu chego a eles, pessoas cultas. Então nós chegamos à norma culta. Então a norma culta está diretamente ligada, Arthur, ao conceito de alta cultura. Então o que é uma pessoa verdadeiramente culta? Aí eu te pergunto, uma pessoa verdadeiramente culta, pergunto mesmo, não é uma pergunta retórica, uma pessoa verdadeiramente culta, aquela que você olha assim, pô, esse cara é culto, esse cara, ele fala outra língua além da língua materna? Eu acredito que sim. Muito provavelmente sim, não é isso? Segundo ponto, essa pessoa verdadeiramente culta, Lara, ela lê muitos livros? Muito por ano? Sim, certamente. Né? Certamente sim. Essa pessoa culta tem um conhecimento policultural, ela não precisa conhecer profundamente todos os temas, senão ela seria Deus, né? E nós não temos tempo de vida suficiente para ser especialista em tudo. Mas se você pega, por exemplo, o professor Rafael Nogueira, que é professor de História, ele sabe muito de História. Esteve aqui com a gente, inclusive. Pois é, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que conheço muito de História, mas se eu fosse uma pessoa verdadeiramente culta, provavelmente eu conseguiria conversar com ele, não com a profundidade dele, mas eu conseguiria conversar sobre a história do Brasil, sobre a história mundial. De repente, sentasse um professor de física que eu conseguiria conversar sobre conceitos básicos da física, professor de geografia eu conseguiria passear, professor de filosofia eu conseguiria falar um pouco sobre Aristóteles, um professor de química. Ou seja, uma pessoa verdadeiramente culta é uma pessoa que tem um conhecimento policultural, ou seja, ela consegue passear por diferentes áreas humanas com relativa facilidade. É aquele lance do conhecimento em T, né? Então você conhece várias coisas na horizontal e algumas na vertical, onde você se aprofunda, né? Então, a parte da gramática, claramente, você tem uma vertical ali, mas você sabe falar sobre geografia, história, física Só também. Uma consideração muito rápida. Eu adoro que o professor Napoleão Mendes de Almeida sempre faz questão de salientar que culto é participo de cultivar. Isso. Então você cultivou aquilo dentro de si, né? Aquele vasto conhecimento. Cara, é exatamente isso. Esse é o ponto. O adjetivo culto deriva de cultura. Deriva de cultivo. E cultura é o quê? Cultivo é o quê? É você arar a terra. Né? Você mexer na terra, você pôr a semente ali, fechar, jogar água, tomar cuidado com o sol, com os insetos, etc. E tal. Quanto tempo demora, por exemplo, uma mangueira, uma árvore, né, que dá manga, frutificar? Demora cerca de 15 anos.
Então, será que uma pessoa culta é uma pessoa que simplesmente tem um diploma de nível superior? Ou, ainda mais hoje em dia, não. Pois é uma pergunta que deve ser feita. É uma pessoa que tem diploma de nível superior hoje? Ainda que fosse na década de 70, será que eu poderia afirmar que alguém com 25 anos de idade fala outra língua, além da sua, com proficiência, tem um conhecimento policultural, tem um nível, uma frequência de leitura anual enorme, e mais do que isso, uma pessoa verdadeiramente culta é aquela que tem reconhecida intelectualidade. Você olha, por exemplo, o professor Rodrigo Gurgel e você diz assim, ele é uma pessoa culta. Por quê? Você não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Ele é reconhecidamente uma pessoa intelectual. Então, existem algumas pessoas... quando você olha, por exemplo, para o nosso ícone da prosa, né, Machado de Assis, ou quando você olha para Guimarães Rosa, quando você olha para Clarice Lispector, quando você olha para José de Alencar, quando você vê a qualidade escrita dessas pessoas, você se dá conta. Uma pessoa verdadeiramente culta escreve assim. Ou pelo menos tem a potência para escrever assim. Que a pessoa é culta só de ler os textos da pessoa, né? Exatamente. Aí o que aconteceu, Arthur? Aí sim eu vou responder a sua pergunta, Lara. Qual foi o marco zero? O marco zero aconteceu em 1970, com um projeto chamado Projeto NURC. Provavelmente, algum linguista brasileiro ou algum estudante de letras deve assistir, né? Deve estar assistindo ao nosso podcast. Com certeza. E deve pensar assim, não, ele não vai falar isso. Não, eu vou falar, porque tem que ser falado. Alguém precisa falar, porque ninguém está falando sobre isso. Entende? Então, chegou o momento de falar. 2024, alguém tem que falar. Em 1970, surgiu um projeto chamado Projeto NURC. NURC, Norma Urbana Culta. Linguistas brasileiros se juntaram de diferentes estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Recife. Essas cidades, na década de 70, tinham mais de 1 milhão de habitantes. Então, qual foi a ideia desses linguistas brasileiros? Vamos fazer uma pesquisa investigando como as pessoas cultas usam a língua na fala. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que estabelecer alguns critérios. Primeiro critério, a cidade tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. A cidade tem que ter determinado número de anos para que ela seja verdadeiramente urbana. Tenha cinemas, tenha teatros, tenha exposições, tenha bibliotecas, tenha faculdades, tenha escolas, seja bem estabelecida. Seja uma metrópole. Né? Seja uma metrópole. O que mais? Vamos olhar agora para as pessoas. As pessoas precisam preencher 2 critérios. Esses foram os critérios que eles estabeleceram. Esses 2 critérios são 2 critérios guarda-chuva. Existem subcritérios a partir desses 2. Mas os 2 critérios principais são 1, diploma de nível superior. 2, vivência histórico-urbano. Ou seja... Acabou. Se você é formado em matemática, se você é formada em educação física aos 25 anos, na década de 70, e você mora em São Paulo, capital, Tô dentro. Eu, que sou um linguista brasileiro, vou fazer, e estou participando do Projeto NURC, vou fazer uma entrevista com você de 1 hora, 2 horas. Vou pegar aqui o meu celular, na época era um gravador, né? Aperto o botãozinho. Lara, vamos conversar sobre teatro, que é um assunto que você gosta e tal. Vamos embora. A gente fica aqui conversando 1 hora. Depois de 1 hora, eu aperto o botãozinho, obrigado, Lara, um abraço, etc e tal. Aí eu coloco assim, Lara Brenner, advogada, vamos supor que você tivesse 25 anos, mora na cidade de São Paulo, etc e tal. Igual de teatro. Exato, igual de teatro. Aí tem lá todo o histórico, toda a transcrição da sua fala. A partir da transcrição da sua fala e de cerca de 2.300 pessoas, se eu não me engano, foram 2.300 pessoas. Vamos colocar 2.000 pessoas, eu não estou com o número exato na cabeça agora. Mas foram mais de 1.500 horas de gravação, acho que é isso mesmo, 2.300 pessoas.
Aí você junta tudo isso, de todas as capitais diferentes, e você transcreve aquilo, e uma equipe começa a pesquisar qual é o padrão. Lembra que a norma é o conjunto de fatos linguísticos produzidos e compartilhados por uma comunidade de usuários da língua? Então vamos sistematizar como os brasileiros cultos, de acordo com os meus critérios, estão falando. Vamos. Pronto. Na década de 90 foi lançada uma gramática do professor Ataliba Teixeira de Castilho, que é um dos fundadores, digamos assim, do projeto NURC no Brasil. A gramática do português brasileiro falado. Lá está a sistematização do que é a norma culta falada. Norma culta de acordo com os critérios dos linguistas. Quais são os critérios? Diploma de nível superior, vivência histórico urbano. Aí você para e pensa, mas são bons critérios, Pestana. Se o cara tem diploma de nível superior, ele já leu muitos textos, talvez tenha lido textos em outras línguas e tal. Ele passou 4, 5 anos ali estudando, então ele leu bastante. Ele pode ser considerado uma pessoa culta. Será que pode? Será que, por exemplo, durante 4 anos, você consegue ter um volume de leitura anual suficiente para que você se enquadre numa pessoa culta? Necessariamente você fala uma outra língua? Necessariamente você tem um grau de qualidade na escrita elevado? Necessariamente você já é reconhecido como uma pessoa influente, intelectual, uma pessoa verdadeiramente culta pelos seus pares aos 25 anos, você tendo feito educação física, quando você só leu textos técnicos relacionados à sua área, que são textos técnicos, utilitaristas, específicos para você se profissionalizar naquele propósito da sua vida, que é a educação física. Você não leu outros domínios das áreas humanas. Agora, Peste, dentro desse contexto, o que você está me falando, então, é que para se extrair o que é norma culta, passou-se a não mais analisar a literatura produzida por autores cultos, mas sim este conjunto de pessoas. Exato. Então, o Brasil mudou o foco a respeito do que é cultura, inclusive. Exatamente. Não só norma culta. Exatamente. É uma dedução lógica. Uhum. E é uma coisa curiosa, Arthur, porque, imagina... Alta cultura, digamos Alta assim, cultura, né? Sem dúvida. Porque tudo é cultura, né? Se a gente for imaginar todo o conjunto de características de um povo e esse povo mantém ali aquilo vivo, aquilo faz parte da cultura dele. Mas existe uma cultura elevada. É aí que entra um conceito chamado dimensão deôntica da linguagem. Eu preciso falar sobre esse conceito e daqui a pouco eu volto... grego pra gente. Pra mim, pelo menos. A dimensão deôntica da linguagem tem a ver com o seguinte. Por exemplo, vocês, antes de saírem de casa, se olharam no espelho, sim ou não? Não, antes de sair de casa, não. Antes de entrar aqui na sala. Antes de entrar aqui na sala, né? Conferida ali. É uma conferida, não é isso? O cabelo, o óculos, a blusa, pra ver se, sei lá, de repente você almoçou, caiu alguma coisa que você não viu, etc e tal. Por quê? Por que vocês se olharam no espelho antes do podcast ou antes de sair de casa? Por que a gente faz isso? Porque existe uma dimensão deôntica em tudo que a gente faz na vida. A dimensão deôntica, esse adjetivo deôntica, está ligado ao dever ser, não ao que é. Por exemplo, comer é bom, é importante, você precisa comer. Mas, se você, por exemplo, vai a um restaurante com os seus familiares, numa ocasião especial, de repente bodas de ouro dos seus pais ou qualquer coisa assim. Você vai em qualquer restaurante do self-service ali da esquina, se você tem uma condição financeira de ir para um lugar um pouco melhor para comemorar esse evento especial, cara, de repente você nem a um restaurante vai. De repente você vai fazer uma festa, num salão de festas, para comemorar 50 anos de um relacionamento bem sucedido, dos seus pais, etc e tal. E lá você vai tomar todo o cuidado com a decoração. Ou seja, o dever ser não é só uma festa, é a festa. Não é só um prato de comida que você quer comer. Você quer comer um prato de comida com os melhores produtos feitos da melhor maneira para que aquela experiência seja uma experiência marcante na sua vida. É o dever ser. Não é o prato, é o melhor prato. Não é a festa normal, é a melhor festa. Não é você vestir qualquer roupa para ir para o trabalho, é vestir a melhor roupa, ajeitar o cabelo,
maquiagem, etc e tal. Ou seja, nós, seres humanos, buscamos o que é melhor. Do contrário, tudo é ordinário, tudo é vulgar, tudo é banal. Não há hierarquia em nada. E a gente sabe que o mundo real tem hierarquia. Sim. E existe a hierarquia na linguagem também. Tem coisas melhores que outras. Sem sombra de dúvidas. Quando você lê uma letra de funk, carioca, com extremo erotismo, que não dá nem pra repetir aqui, olha isso. Eu até gostaria de falar, mas eu não vou falar por quê? Porque eu vou me sentir constrangido. Por outro lado, se eu tivesse que declamar um poema aqui, eu declamaria. Não me peça isso agora, mas eu faria isso. Por quê? Porque a dimensão da linguagem escrita, da linguagem culta, é algo sublime. Eu posso ler um texto aqui? Por favor. Tem um linguista que foi o mestre do gramático Evanildo Bechara. Ele se chama Said Ali. É esse homem aqui. Esse bonitão aqui. Olha o que ele escreveu. Eu gostei do bigode. Bigodão, né? Bonito. Olha o que ele diz. Isso aqui é lindo. Grande influência exerce a linguagem escrita não somente sobre os que leem, mas ainda sobre o mesmo indivíduo que escreve. Em todos os tempos, em todos os países, em todas as camadas sociais, o homem, ao fixar suas ideias no papiro, no pergaminho, no papel, sente perfeitamente que vai deixar o ambiente habitual para alçar-se a uma esfera superior mais pura. As mesmas vulgaridades da vida não lhe parecem dignas de serem descritas, senão em linguagem acima da vulgar. Muitas vezes, é certo, o resultado não responde ao esforço. Há uma caravana de sedentos sem conto, para os quais a bela aspiração é miragem desenhada no horizonte longínquo. Ou seja, nós queremos escrever bem como aquele cara que a gente admira, mas a gente nunca vai conseguir. Mas a gente escreve bem, mas não como aquele homem, né? É isso que ele estava dizendo. Aí ele diz... Deve ter sido um Deus o que inventou a divina arte de escrever. Os gênios por ele inspirados fundam e criam a linguagem literária, o falar culto. Aquele que serve de modelo à posteridade, modificado com o progredir dos tempos, com o desenvolvimento intelectual e material de uma nação, mas a mesma linguagem na essência. Ou seja, nós queremos dar à linguagem aquilo que nós damos a tudo na nossa vida, o melhor. Então, como é que a gente faz com que a linguagem fique melhor do que outros níveis de linguagem? Destilando, polindo, esmerando, cultivando a linguagem. E quem é que cultiva a linguagem? É aí que entra a questão, voltando à sua pergunta, né? 2 critérios: diploma de nível superior e vivência histórico urbano. Qual é a garantia de que esse rapaz, aos 25 anos, que fez educação física, tem um nível cultural tão elevado? Se 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais, como é que eles vão atingir isso que o Said Ali disse? Essa habilidade na escrita? Agora, Peste, me Falando conta... rapidinho, só em alfabetismo funcional, que o pessoal de casa que fez educação física não fique bolado aqui com a gente, entendeu? Porque não é nada... Poderia ter não é sido nada... qualquer um. Não, Podia pode ser qualquer um. Inclusive letras, matemática, geografia. Eu tô dando educação física porque é algo muito distanciado, Sim, digamos, claro, do universo da literatura. Exato. É só isso, é apenas um exemplo, né? Por favor. Daqui a pouco vão me cancelar. É importante fazer esse disclaimer, Sem não é? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Peste, isso eu Vão tenho. pegar esse corte, né, pra me cancelar. Gosta dos caras que fazem educação. Peste, até então, nós estamos falando de uma mudança de perspectiva a respeito do que seja a norma culta. Mas eu abri o programa falando que eu compro gramáticas normativas, nas quais eu aprendo a respeito da norma padrão. Onde que entra a norma padrão neste contexto aí? Bom, então, é interessante porque a partir do projeto NURC, depois que eles começaram a investigar como esses falantes supostamente cultos usavam a língua, eles tiveram a intenção de sistematizar isso para que houvesse uma mudança no ensino de língua no Brasil. Em 1973, foi lançado um documento pós-projeto NURC com as diretrizes para que houvesse uma mudança no ensino de língua nas escolas. Por isso que ninguém fala disso, né? Porque
Pois é. Tá mexendo na base da coisa. Tá mexendo na base. E aí, um dos critérios é que a língua padrão... Aí eu vou responder a sua pergunta. Deixa eu só terminar essa frase e eu respondo a sua pergunta. A língua padrão deveria ser... Eles não usam exatamente esse verbo, mas é a mesma coisa. Depois eu posso mostrar o texto na íntegra sem problema nenhum. Essa língua padrão deveria ser substituída pela verdadeira norma culta. Pela norma culta real. Né? Exato. Pela norma culta real. E aí, olha o que acontece, Lara. A norma padrão sempre foi uma derivação da norma culta. Nós chamávamos de norma padrão o uso da língua em situações sociocomunicativas mais formais. Né? Então, por exemplo, nós aqui estamos usando a norma padrão, né? Porque estamos numa situação sociocomunicativa um pouco mais formal. Ela não é totalmente formal porque é um podcast, mas ela é semi-formal, digamos assim. Então, quando você, por exemplo, vai escrever um documento, ou vai escrever um artigo para a BP, ou quando você, por exemplo, vai apresentar um trabalho, sei lá, diante de autoridades. Você escreve um texto, ou você prepara o seu discurso em língua padrão. A língua padrão é, por definição, um modelo de uso da língua que mantém, digamos assim, em comum características com a maioria das pessoas cultas. E você usa em situações específicas de comunicação. E a norma padrão sempre foi derivada da norma culta. Ela sempre se espelhou na norma culta, que era a norma literária. Ah, mas como é que você sabe disso, Pestana? Simples. Quando você abre uma gramática normativa, qual é o papel dela? O papel da gramática normativa é sistematizar os usos cultos da língua para estabelecer um modelo de uso, para estabelecer um padrão. Então, a norma padrão é derivada da norma culta. Quando você diz que a norma culta não é mais a norma literária, e sim a norma das pessoas que têm diploma de nível superior e que frequentam cinema, teatro e exposição porque vivem numa metrópole, o que acontece? Você reduz a literatura... Nivela por baixo. Você reduz a literatura... Ou melhor, você não reduz, você escanteia a literatura. Ela sai da jogada, porque ela não é mais parâmetro para o estabelecimento da norma culta. Não é nem consultada mais. Né? Exato. E a norma culta sempre foi baseada na língua literária. Sempre foi, quando eu digo sempre foi, desde Homero, desde de Dionísio Trácio, o primeiro gramático grego. Quando ele escreveu, ele se baseou nos textos de Homero. A Ilíada, a Odisseia, para sistematizar a gramática dele. Então, tem mais de 2000 anos que a norma culta sempre foi a norma literária. Trazendo para nós aqui desde Camões, né? Exato, exatamente. Desde o século XVI, desde Camões. Digamos assim, um marco, né, literário, sem sombra de dúvidas. Aí, em 1970, eles jogam 2000 anos no lixo. Porque agora a norma culta já não é mais a norma literária. É a norma das pessoas que têm diploma de nível superior e vivência histórica urbana. Não faz sentido falar em norma padrão mais. Tá, mas na prática, o que muda assim, pra galera de casa, assim, só pra... Porque isso é muito tecnicista. Sim, sim. E aí, é claro que a gente tá tentando trazer isso pro linguajar mais popular e tal, tentando explicar pra quem não é linguista, pra quem não faz letras, nem nada. Sim. Pra pessoa de casa entender também, que a gente consiga deixar mais palatável alguns exemplos. Por que isso aí foi um grande estopim ali pra chegar no que a gente tá vendo hoje, entendeu? Sim. O que a gente consegue trazer, talvez, de alguns exemplos? É a forma de ensinar, é o professor que, cara, em sala de aula, antigamente, ele fazia de um jeito, e era... Porque sabe o que me faz parecer? Eu não sei se eu tô viajando, você pode me corrigir, à vontade. Por exemplo, na questão da alfabetização, eu lembrei que, cara, a gente aprendia antigamente por um método fônico, por exemplo. Então, você tinha o lance das sílabas e tal, da Edi, Dodu. Babebi, bobu, aquela coisa toda. Exato. E, cara, você aprendia, entendeu? Exato. Hoje em dia, você tem esses métodos, construtivistas, que não sei o que e tal. Você tem que ensinar a criança, ela errou, mas ela vai aprender com erro. E não, daqui a pouco ela tá falando errado agora, mas daqui a pouco ela aprende. Não conserta ela, não, sabe? Tipo, não pode constranger a criança. Sim. E aí, cara, você tem crianças hoje de, sei lá, 6 anos que não sabe ler. Sabe? Com 6, 7 anos, que, pô, tá na alfabetização, a criança não consegue ler uma palavra. Sim.
Entendeu? Você tá perguntando se uma coisa tá relacionada com a outra. Eu queria entender onde é que chega, mas Então, eu não sei se você tá muito mais lá pra frente na resposta, ou se dá pra gente... Sem problema, respondo sem problema. O que acontece é o seguinte, por que eles fizeram esse projeto? Eles fizeram esse projeto por causa de um objetivo ideológico. Existe uma base ideológica. E eles falam isso com todas as palavras. Posso ler mais um trecho? Por favor. Porque, assim, isso é documento, isso não é de orelhada. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, vamos lá. Se vocês abrirem a gramática pedagógica do português brasileiro, de um linguista brasileiro chamado Marcos Banho, que é um linguista de esquerda, ele se declara livremente, abertamente, então não é novidade para ninguém. Família comunista, ele fala isso abertamente. Ele fala abertamente. Ok, é uma escolha dele. Tudo bem. Mas, até que ponto a ideologia molda as pesquisas linguísticas, as investigações linguísticas, as deduções, os resultados, as conclusões linguísticas? Aí tem um trecho na gramática dele, na página 27, que diz assim... Isso para responder a sua pergunta, Arthur. Parodiando o velho Marx, os linguistas têm se limitado a descrever as relações entre língua e sociedade. Preste atenção agora. Trata-se agora de transformá-las. Essa transformação pode ser feita por meio da formulação de um discurso herético de heresia, como escreve Pierre Bourdieu, acho que é assim a pronúncia, destinado a produzir um novo senso comum. Ou seja, é verdadeiramente revolucionário. Uma nova norma linguística para o ensino. Isso é o que ele diz. Aí você pensa, mas só ele diz isso. Ninguém diz isso no ambiente acadêmico. Ele é o mais influente hoje. Hoje ele é o mais influente porque a gente sabe, eu vou falar outra coisa que é lugar comum, né? Só as pessoas que não querem ver é que, sei lá, ficam se escondendo, sei lá por quê, ou de repente por terem algum projeto específico, retórico, discursivo sobre isso, mas a gente sabe que as universidades são majoritariamente, estatisticamente falando, já há pesquisas sobre isso, são majoritariamente progressistas, são majoritariamente de esquerda. Ok, é assim que nós vivemos dentro da nossa linha do tempo. Hoje, eu com 41 anos, vocês na casa dos 30. Então, quer dizer, pode ser que daqui a 40 anos isso mude? Pode ser que daqui a 100 anos isso mude? Não saberemos. A questão é, hoje é assim. Então, se é assim, olha o espírito. Vou continuar lendo. É um livro chamado Gramáticas Brasileiras, com a palavra Os Leitores, do Francisco Eduardo Vieira e do Carlos Alberto Faraco, que são os organizadores. Esse livro é de 2016. Olha isso. Kuhn, 1962, que é um linguista, afirma que as revoluções científicas... É um cientista, né? Afirma que as revoluções científicas assemelham-se às revoluções políticas. Olha a construção do discurso de mais um linguista brasileiro. E eu alargo seu pensamento ao contexto das produções emergentes das gramáticas do português brasileiro. Seus autores e partidários veem-se unidos numa causa não só científica, mas sociopolítico-ideológica. Eles não escondem, é claro. Não à toa, as características que Kuhn afirma pertencer às revoluções políticas e científicas podem ser apontadas como constitutivas olha a palavra, a seleção lexical é muito importante, né, Lara? Da revolução do fazer gramatical brasileiro. Agora, note a palavra em caixa alta e a sequência. Olha a palavra que o cara seleciona. Assim, está concluindo, a emergência de um novo paradigma de gramatização exige a destruição em larga escala do paradigma tradicional e grandes alterações nos problemas e técnicas arraigados historicamente no nosso fazer gramatical, algo próprio do caráter revolucionário. É um discurso totalmente anti-tradição, né? Dito, né? Cara, imagina alguém falando isso dentro da faculdade, desde a década de 70,
para milhares, milhões, talvez, de professores que se formaram durante 4 anos nas faculdades de letras com esse arcabouço retórico, com esse discurso sociopolítico, ideológico de transformação, de revolução, de destruição em larga escala da tradição. Coisa de espírito jacobino mesmo, assim, né? Exatamente. Bizarro. E assim, é engraçado porque eles são a cúpula, o Sírio Pocente também, como não ensinar gramática na escola ali, ele fala, perpetua esse mesmo raciocínio, e são as pessoas mais influentes. Então, mesmo que um estudante de letras hoje perceba essa realidade e eventualmente esteja cabreiro com ela, assim, não concorde com ela, ou Pestana, me corrija se eu estiver errada, é muito difícil que ele se insurja contra esses caras porque eles são papas. Exato, é a fé pública, né? Sabe o que é? Eles têm a autoridade. Sabe o que é uma loucura, assim, pra mim, que não sou da área? Porque quando você se deparou com isso, Lara, eu imagino que, claro, foi também um certo choque em algumas situações. Certamente. Ali, mas, cara, você já é da área, você já conhece, já sabe quem são esses caras que vocês estão falando aí. Pra mim é tudo novo, assim. E eu imagino que pra muita gente que está nos ouvindo também agora, mas, caraca, eu nunca ouvi falar disso, porque nunca você falou disso. Você, quando você estuda português no colégio, cara, você segue lá a norma, você vai seguindo, o professor passa. Eu acredito que muitos professores que, inclusive, são formados há décadas, né? Eles às vezes não têm nem conhecimento disso, eles só são Sangue no fluxo. massa de manobra ali, porque vão seguindo aquela nova norma, né? É uma coisa bem gramsciana, né? De mudar, embrenhando ali. Agora, trazendo de volta para a pergunta do Arthur, Peste, como que essa realidade influencia a educação do filho de quem está ouvindo a gente agora? Olha, o Arthur tocou num ponto muito importante, Lara, que é o seguinte, que vai desembocar nisso aí que você falou. Eu não conheço esses caras. Ele falou, né, pra mim, poxa, eu não conheço esses linguistas Pestana, eu nunca ouvi falar nesses caras. Mas é exatamente esse grupo de pessoas que molda o pensamento de milhões de brasileiros. Você não sabe quem eles são. Mas tá tão impregnado já na cultura. Meu ali. Deus, como você... Imagina. É até difícil mexer, porque a nova gramática é essa, há 50 anos. Aí o que acontece? Lara? É um círculo vicioso, tá? Imagina. Década de 70. Vamos fazer a pesquisa para saber como as pessoas cultas, de acordo com aqueles critérios, eu não considero critérios válidos, sólidos, né? Não é garantia de que a pessoa seja verdadeiramente culta, pelo fato de ter um diploma e de viver numa metrópole. Para mim, isso são critérios extremamente questionáveis, né? Mas, enfim, imagina, desde a década de 70, você vem divulgando que a nova norma culta não é mais a norma literária. É a norma das pessoas com diploma de nível superior. Ok. Então, onde é que entra a literatura se eu quiser sistematizar a gramática na escrita? Simples. Aí eles dizem, a literatura serve a projetos estéticos, serve a projetos pessoais. Não dá para extrair dela um padrão de uso da língua que seja considerado modelo supradialetal, que é a norma padrão. É esse modelo de uso supradialetal para que todas as pessoas se comunicam, seja pela fala, seja pela escrita, num país continental como o Brasil, que tem mais de 8 milhões e meio, né, de extensão territorial. Só para trazer para a realidade quem está ouvindo essa coisa de supradialetal, muito rapidamente, por exemplo, vai escrever a Constituição da República. Isso. Nós sabemos que lá em Goiânia a gente tem um monte de expressão linguística variante, nós temos variantes no Nordeste, nós temos variantes no Sul, nós temos certos hábitos linguísticos, certas palavras que pertencem ao nosso vocabulário específico. Como que a gente vai extrair algo supradialetal, que é o que o Peste está falando, para um documento formal como uma Constituição da República, por exemplo? É preciso existir uma norma que esteja acima disso tudo, um véu que cubra isso tudo e que sirva a todas essas pessoas, formalmente falando, que é o que ele está chamando de norma padrão. Fecha parênteses. Só é isso, perfeito. Falar a linguagem de todo mundo. Perfeito, é exatamente isso. E aí, aí o que acontece? A norma culta deixou de ser a norma literária. Então precisamos substituir. Precisamos sistematizar a língua escrita a partir de alguma linguagem que não seja literária. Qual é a linguagem escolhida? A linguagem jornalística e a linguagem acadêmico-científica. Não literária. Não literária. Ou seja, se eu for estabelecer o que é hoje a verdadeira norma padrão para a escrita, de acordo com a cabeça dos linguistas brasileiros contemporâneos, eu preciso olhar para a linguagem jornalística e para a linguagem acadêmico-científica.
Cara, se eu pegar o celular agora e começar a zapear aqui por várias revistas e jornais do Brasil, eu vou encontrar quantos desvios? Nossa, zilhões. De A regência, de qualidade é concordância, horrorosa. de crase, de colocação pronominal, de seleção lexical, de pontuação, de ortografia, de, sei lá, de conjugação verbal, de emprego, de classes gramaticais. Quantos eu não vou encontrar? Entende? Mas é essa a linguagem que eles passaram a adotar para se estabelecer o que é a verdadeira norma culta para a escrita. Então, o que é a norma culta falada para eles hoje? Diploma de nível superior e vivência histórico urbano. O que é a norma culta escrita para eles hoje? É a linguagem jornalística e a linguagem acadêmico-científica. Qual o problema de escolher a linguagem jornalística e a linguagem acadêmico-científica para servir de modelo de alta cultura? Porque não é alta cultura. Porque para você escrever, por exemplo, um artigo no jornal, imagina, você faz parte de uma redação, saiu uma notícia, aí chega o editor, chega para você que bora, você tem 1 hora para lançar, porque a gente tem que lançar, porque tem gente na frente, não sei o quê. Caramba, o que eu faço? Não sei nada desse assunto, não sei o quê. Você começa a zapear uma série de notícias, copiar e colar, não é isso? De vários trechos, porque você não tem tempo de pesquisar aquilo, você começa a redigir e lança. E o cara falando no teu ouvido. Você não teve tempo de cultivar a língua. Claro. Você não teve tempo de esmerar, Destilar, de polir, de né? destilar. Você não teve tempo de tornar a língua culta. Porque ela não foi cultivada. Ela foi, desculpa a expressão, vomitada. Porque não teve tempo. Ah, mas uma redação do Enem pode ser considerada verdadeira norma culta por um garoto com 18 anos de idade? Que não tem nem diploma de nível superior, nem vivência histórico-urbano suficiente. Ah, mas um jornalista, Pestana, escreve em norma culta. Cara, assim, hoje, pode ser que no futuro eu pense diferente, mas hoje eu abro uma concessão para alguns gêneros textuais jornalísticos. Como, por exemplo, o editorial e o artigo de opinião. Porque tem tempo de cultivar. Porque o cara tem tempo. Ele para, pensa, reflete, escreve, apresenta aos pares dele. O que você acha, o que você não acha? Concorda, não concorda? Sei que. Não é isso? Pede para outras pessoas lerem, reflete sobre aquilo, apaga tudo, escreve de novo, porque ele tem tempo para aquilo. E mesmo assim, eu não considero no mesmo nível da norma literária. Sim. Porque ela... Você falou de jornal, pô, você pega umas capas do Meia Hora, por exemplo, não dá pra considerar. Pelo amor de Deus. Um monte de gíria, um monte de coisa. São E não é só meia hora. para prova de adolescente, inclusive, porque é tudo tão cheio de descalabro ali. Agora, Peixe, eu tô aqui pensando, você tem uma gramática. Professor Amini tem uma gramática, Celso Cunha tem uma gramática, Rocha Lima tem uma gramática. Se eu abro a gramática normativa deles, os exemplos nos quais eles se baseiam não são esses. Exato. Essa é a fonte da rixa dos linguistas com os gramáticos normativos? É aquilo que eu te disse. Até a década de 70, vou além, hein? Em 1985, olha que curioso isso. O gramático Celso Cunha, que é um gramático conhecido, né? Quem é da área com certeza sabe que é um gramático Celso Cunha. O gramático Celso Cunha, em 1985, escreveu um livrinho fininho, chamado A Questão da Norma Culta, em que ele se deixou, minha opinião, não é só a minha opinião, é a opinião do Silvio Elia também e de outros, que são linguistas e filólogos sobre os quais ninguém fala hoje, inclusive na academia. Por quê? Porque não interessa. Deixa os escritos desses caras aqui fora do nosso escopo, porque vai bater de frente, vai rivalizar com o nosso discurso. Mas isso é uma outra questão. Se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso. Mas, por exemplo, até a década de 70, o Celso Cunha, que escreveu uma gramática baseada na linguagem literária, como todos os outros que vieram antes dele. Desde 1806, na Gramaticografia Brasileira, com Antônio Moraes e Silva, até Celso Cunha, em 1970, no ano do Projeto NURC. Em 1985, ele escreveu esse livrinho, A Questão da Norma Culta. Ele estava influenciado pela sociolinguística, ele estava influenciado por essas pesquisas do Projeto NURC. Então, ele meio que defendeu o projeto, defendeu que a norma culta tinha que mudar. Mas, paradoxalmente, em 1985, no mesmo ano em que ele escreve este livrinho, ele escreve a gramática contemporânea gramática do português contemporâneo, fugiu agora o nome exato, com o Lindley Sintra. E lá,
quando ele define o que é norma culta, quando ele define os propósitos da gramática dele, ele diz que os exemplos, o modelo de exemplaridade do idioma é a linguagem literária, e ele vai se basear na linguagem literária luso-brasileira e africana. Aí você pega o índice onomástico da gramática dele, tem lá, sei lá, 400 livros de literatura, majoritariamente, tipo 99%. Então, só para fechar, Lara. Por favor. Então, quer dizer, até 1985 houve uma resistência com o Celso Cunha. Logo depois ele morreu. Após isso, todas as gramáticas que vieram não foram feitas por gramáticos normativos tradicionais. Por quê? Porque a tradição estava sendo combatida na faculdade. Porque a gramática normativa tradicional estava sendo demonizada na faculdade desde a década de 70. Todo esse discurso, né, da revolução, da transformação, etc. e tal, estava vigorando. Aí entra o que você me perguntou. Tá, mas Pestana, na prática, para o nosso público, para a galera que está ouvindo, como é que muda isso? Exemplo, como é que nós falamos no dia a dia? Ô, Lara, imagina que nós estejamos falando sobre, sei lá, o livro que está ali no sofá. Lara, pega ele para mim, por favor. Uhum. Pega ele. Ele, pronome pessoal do caso reto, na posição de objeto direto. O que diz a gramática normativa tradicional? Ela diz que você não pode usar pronome reto na posição de objeto direto. Por quê? Porque a norma culta apresenta como modelo majoritário, frequente, recorrente, o pronome obliquo-átono nesse lugar. Então, como é que eu deveria, de acordo com a norma padrão, né? Pegue-o. Mas a gente não fala assim. O brasileiro fala, pega ele. Mas existe a norma culta falada e existe a norma culta escrita. Na escrita, como é que os brasileiros escrevem essa situação? Eles usam pega ele em situações formais, pegue-o. Ou seja, você vai usar o pronome reto na posição de objeto. Ah, mas como é que você sabe disso? Porque a minha dissertação de mestrado é sobre isso. É confrontando a norma padrão contida nas gramáticas normativas tradicionais e essa norma culta, segundo os linguistas, em linguagem jornalística e em linguagem acadêmico-científica. E o que eu pude constatar? Cerca de 90% dos usos, hoje, dentro desse recorte contemporâneo da norma culta escrita, as pessoas usam muito mais, em situações formais na escrita, o pronome oblíquo no lugar do pronome falada, reto. Que seria a linguagem falada, né? Exatamente. Usam mais a linguagem da norma padrão tradicional do que a linguagem falada. Na escrita, hoje. Então, olha que engraçado. Na fala, nós falamos de um jeito. Na escrita, nós escrevemos de outro. Mas qual é o objetivo desses linguistas brasileiros? Produzirem gramáticas para que... isso se vê claramente, por exemplo, na gramática do português, gramática pedagógica do português brasileiro, do Marcos Banho. No capítulo 22, tem lá assim, ó, o que ensinar na escola. O que não ensinar na escola. E lá ele diz, por exemplo, que você pode escrever e falar em situações formais, em situações cultas da língua. Ela está meia triste, ela está meia cansada. Foi esse que escreveu aquele livro. Ele fala que isso pode ser dito. Sim. Ela está meia triste. Não só dito, escrito. Tido como certo. Exato, como um padrão. É um novo padrão, é a nova norma culta. Hein, Pestana, eu não sei se foi esse mesmo incrível, autor que escreveu aquele A Língua de Eulália. Ele mesmo. Que eu lembro de ter lido isso na época não sei se foi da faculdade. Como uma obra primíssima. Uma grande obra, que aí tinha toda uma história, né? Conta que tinha a pessoa lá, a dona da casa. Isso. E tinha a empregada Eulália, ela falava tudo errado. Só que aí tinha uma questão linguística ali, de tipo, não necessariamente isso é errado. Sim. Porque isso aí ela fala problema, mas não quer dizer porque as pessoas falam assim. Então a gente tem que se readequar a falar desse jeito. Então é desse mesmo autor, né? Existe um movimento desde a década de 70. Isso é um corte, né, que se chama hoje em dia, né? Existe um movimento desde a década de 70 de alterar
a norma culta, que sempre foi tratada como norma culta pelas gramáticas normativas tradicionais. Existe um movimento para isso. E nós estamos, na nossa linha do tempo, vivenciando isso, e já há livros materializando esse discurso. Por exemplo, chegou os amigos para a festa. Chegou os amigos para festejar. O Marcos Banho diz que isso, na escrita, já é considerado norma padrão, norma culta, né? Sem conjugar... Agora, Não, por ironia chegaram do destino, os amigos... Por ironia também do destino, pode. adivinha se na gramática dele ele comete um desvio normativo. Ele não erra, né? Ele mesmo fala que consegue. ele descreve de acordo com a norma. Então, em alguns pontos, ele até apresenta alguns desvios para marcar Aham. a coerência do discurso. Mas quando você vai investigar, a maioria das construções, eu fiz essa investigação, tá na minha dissertação de mestrado, isso. A maioria, ele não comete os desvios que para ele já não são desvios, já são padrão, já são modelos, já são norma estabelecida. Então, quer dizer, quer ver um outro exemplo? Você citou o Círio Pocente. O Círio Pocente diz, por exemplo, Arthur, que o verbo assistir já não é mais transitivo e indireto. Inclusive, em linguagem jornalística, já se usa assistir como transitivo direto, e como transitivo indireto, ele não é nem usado. É praticamente isso que ele diz, assistir ao filme. Sim. Exato. Assistir no sentido de ver, de acordo com a norma padrão, quem assiste a alguma coisa, ao filme, à peça de teatro, ao evento, ao show, etc. Diz ele que não se usa mais assistir a, nem na linguagem jornalística. Ele diz isso categoricamente. Aí eu fui pesquisar para ver se é verdade. E é mentira. Mas está registrado no livro dele desde 1996. No livro Por que não ensinar gramática na escola? Por exemplo, o Marcos Banho diz que não existe mais o cujo na fala das pessoas, inclusive cultas. Que as pessoas cultas não usam nem mais o futuro do presente. Por exemplo, eu farei, eu serei, nós realizaremos. Que não existe mais. E diz isso com todas as palavras. E aí eu fui pesquisar isso. Fiz uma análise durante um mês com 8 amigos meus, professores, só analisando linguagem falada e espontânea. Aí a gente analisou podcast da Brasil Paralelo, podcast de outras emissoras, de jornais, entrevistas e tal. A gente analisou mais de 130 horas, se eu não me engano, durante um mês. Mapeando. Imagina, a gente ouvia 1 hora e mapeava. Quando o cara usava o cujo, a gente botava lá a frase, o minuto, o segundo, etc e tal. Encontrei cujo, encontrei um monte de futuro do presente simples. Aí um amigo meu me indicou um site em que você pode, por exemplo, pesquisar os usos linguísticos falados, porque esse site comporta vários vídeos do YouTube dentro dele. Então, quando você joga, por exemplo, cujo e aperta o play, aparecem tantas ocorrências de cujo em vários vídeos diferentes do YouTube. Eu encontrei mais de 500. Como não existe o cujo? Como não existe o futuro do presente simples? E se a gente começar a cavucar... É que não é tão usual assim. Exato. Pode não ser tão comum. Exato. Mas não quer dizer que não exista. Exatamente. Então, esse radicalismo no discurso, essa visão antitradicional, essa visão do novo senso comum, essa visão de querer mudar a tradição pela nossa mundividência, pela nossa maneira de ver o mundo, pelos nossos critérios, nós estamos nesse momento hoje. Aí, respondendo a sua pergunta, tá, mas e no fim da linha, o aluno? Bom, imagina, círculo vicioso. Você tem um professor que diz que você pode usar, sei lá, ela está meia chateada. Aí o aluno vai aprender que ela está meia chateada já faz parte da norma culta. Isso na faculdade, tá? Esse aluno vai se tornar professor, não vai? Porque ele é um graduando, ele vai ficar graduado. E ele vai para o mercado de trabalho, para trabalhar como professor de português, revisor de textos, editor, taquígrafo, preparador de textos, tradutor. Ou seja, um profissional que precisa da gramática normativa para ensinar a norma culta.
Só que ele vai ensinar, ela está meio chateada. Por quê? Porque aquele aluno da faculdade aprendeu com o professor, de acordo com a gramática do banho, que isso já faz parte da norma culta. Isso é só um exemplo, tá? Eu poderia dar vários outros exemplos. Seja complicado. Não, o seja ainda... ele não, ele ainda não aceitou. Daqui a pouco vai cair o uso dos porquês também, entendeu? Enfim... Mas, Lara chora aqui, ó. Peste chora junto. Emocionado. Então, Lara, o aluno lá na ponta da linha, lá na escolinha, ele vai ter aula com um cara que aprendeu que isso é o padrão. E ele vai ensinar esse padrão para esse garoto. Ou para essa garota. E ela vai acreditar que é isso. Aí vamos supor que ela cresce, faz um curso preparatório, sei lá, e faz o Enem e passa. Ela entra na faculdade de letras. Aí entra aquele vídeo que eu vamos já falar postei, sobre ele, muito bom. Já postei algumas vezes no Facebook, já compartilhei com várias pessoas. São professoras, doutoras que desabafam durante 14 minutos. É um seminário de letras, né? É um seminário de letras. Mas quer falar um pouquinho desse vídeo? Sim. Pessoal de casa, o que seria esse vídeo? Então, é um vídeo em que elas estão falando sobre o ensino de gramática, o ensino de língua e tudo mais. São professoras doutoras de diferentes faculdades de letras de universidades públicas, né, no Brasil. Surge uma pergunta que é mais ou menos assim. Como é que eu vou ensinar a gramática normativa dentro da sala de aula, no ensino básico, se eu não aprendo isso dentro do curso de letras? Se eu tenho aula de vários assuntos, que são assuntos importantes, óbvio que são. Gerativismo, funcionalismo, estruturalismo, análise do discurso, linguística textual. Cara, são coisas importantíssimas para a formação no profissional de letras. Mas, no fim das contas, o papel da escola é ensinar um registro linguístico que o aluno não domina, que é justamente a norma culta, a norma de alta cultura, a norma mais elevada. Aquela norma em que as pessoas em situações formais de comunicação vão tentar vão usar um modelo de uso, que é a norma padrão. Então, o que fazer diante de uma situação como essa? Inevitavelmente, elas ficam naquela torta de climão depois dessa pergunta. São 20 segundos de torta de climão. Elas ficam assim, elas não sabem se elas falam, se elas não falam, olham umas para as outras. Vamos responder ou não isso? Por quê? Porque esse assunto é meio proibidão. Exato. Imagina. É tabu dentro do... Existe um pequeno ranço dentro das universidades de letras com gramática normativa. É como se a gramática normativa fosse uma espécie de opressão contra a existência das pessoas que não seguem a gramática normativa. Quando, na verdade, o PES sempre ressalta isso, a professora Vanildo Bechara sempre fala disso, a norma padrão não é para ser usada o tempo inteiro. A propósito disso, nós mesmos várias vezes não usamos aqui nessa conversa hoje. Ela é para circunstâncias específicas de uso. Então, ninguém falou que a Eulália está errada. Simplesmente. Está errada, ela está desviando de acordo com a norma padrão. Agora, Eulália devia estar usando a norma padrão naquela circunstância? Não. Mas se ela fosse cobrada, por exemplo, numa redação se ela oficial, quisesse, eventualmente, né? Tem que ter alguma coisa de base para poder ser seguido. Algum critério. Assim, né? É isso. Então, por isso que esse assunto é proibido dentro das universidades. Assim, não é que ele é proibido, né? Mas ele, causa 20 segundos de climão, né? Exato. E esses 20 segundos são constrangedores. Porque, imagina, você falar mal do ambiente acadêmico em que você se formou e você hoje é professor. Como é que você vai falar mal? Como é que você vai dizer certas verdades inconvenientes? É inconveniente falar certas verdades inconvenientes. E uma professora, que é a primeira... Tem que ter uma humildade intelectual ali. Tem que ter muita honestidade intelectual para você assumir o seu erro. Para você dizer, eu estava errado. Ok, a partir de agora eu vou fazer diferente. E isso não tem sido feito desde a década de 70 até então. Aí você me pergunta assim, poxa, Pestana, mas a gente está em 2024. Eles não mudaram esses critérios de o que é uma pessoa culta? Não. Ela continua sendo uma pessoa com diploma de nível superior e vivência histórica urbana. Aí, uma professora da Universidade de Sergipe, corajosa, Raquel Freitag, ela fica mais ou menos uns 5 minutos confessando, com honestidade intelectual, qual é o problema dentro do corpo docente
das faculdades de letras no Brasil. Basicamente é o seguinte: nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos corrigir os nossos erros. Ela não fala com essas palavras, mas a ideia é essa. E no fim, a professora Leonor Werneck dos Santos, que foi minha professora no primeiro semestre da Faculdade de Letras da UFRJ, ela fala do meia-culpa. Nós precisamos fazer um meia-culpa. Ela confessa isso. Mas entenda, é um vídeo no YouTube com, sei lá, 2.000 visualizações. Tipo assim, é irrelevante. Quem é que... Você já ouviu falar na Leonor Werneck dos Santos? Já ouviu falar na Raquel Freitag? Já ouviu falar em todos esses caras que eu estou comentando aqui? Mas eles são as pessoas que formam os futuros professores do Brasil. Todos eles. Pessoas que a gente não conhece. E até quando isso vai ficar oculto, escondido? Elas falaram sobre isso. Mas falaram para 2.000 pessoas. É por isso que você está aqui hoje falando sobre isso. Exato. Pode falar. Não, ó, uma questão que eu só queria... Eu não sei se você vai encaminhar a conversa para algum outro lado, Lara. É porque eu ainda queria bater um pouco nessa tecla, Pestana, do... O que isso muda na prática, no sentido assim, cara... Digamos, eu sou um cara que tá assistindo, tá? Putz, eu não ligo para português. Entendeu? Tipo assim, cara, eu até gostava de português, fazia lá minha redação, não sei o quê. Mas, pô, eu trabalho com TI, sei lá, eu trabalho com qualquer outra coisa, eu sou, pô, matemático, não sei o quê. De que adianta? Qual que é o grande problema que esses caras quiseram mudar? Eles são os revolucionários, beleza? São os caras marxistas, comunistas, estão querendo mudar o português de dentro para fora e não sei o quê, formando professores, militantes. Mas no final das contas... Essa questão de o que muda do aluno agora para ele, agora a norma culta ser eu estou meia triste. Qual que é a diferença? O que vai impactar lá na frente? Sabe, qual que é o objetivo, talvez, se é que dá para dizer, desses caras lá atrás falar por que precisamos mudar essa tradição? Por que a tradição, então, é opressora, é errada e a gente precisa trocar tudo isso por uma coisa revolucionária? Sabe? A gente tem como responder essa pergunta? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, cara, o diabo está nos detalhes, né? Eu adoro. Quando o Peste fala isso, ele fala isso sempre. Eu acho ótimo. Cara, o diabo está nos detalhes. Porque, imagina, é a conta-gotas que você vai mudando o pensamento das pessoas em relação a aquilo que foi conservado durante milênios e solidificou a cultura de uma sociedade desde a sua fundação. A tradição, basicamente. A tradição. Então, imagina, vamos lá. Se eu começo a alterar a língua de acordo com o que eu considero ser agora culto, vai chegar um momento que você vai distanciar as pessoas da literatura. Interessante. Por quê? Porque quanto mais você reduz a qualidade da língua, mais você se afasta da dimensão deôntica da linguagem. E quanto mais você se afasta dessa dimensão do dever ser, de buscar aquilo melhor, para você horizontalizar a linguagem, para que você pague de democráticozão. E acabou de rolar uma cacofonia aqui, né? E peço desculpas por isso. Você afasta as pessoas da literatura. No fim das contas, você afasta as pessoas da literatura. Porque imagina, vamos lá. Olha como é uma reação em cadeia. A norma culta já não é mais a norma literária. É a norma do jornal e do ambiente acadêmico. Tá. Então, para que eu consiga escrever bem, eu não preciso ler literatura, basta eu ler jornal e textos acadêmicos. Porque se a base da norma culta agora são textos jornalísticos e acadêmicos, para que ler literatura? Esse é um pensamento. Outra reação em cadeia. Quanto mais eu leio linguagem jornalística e linguagem acadêmico-científica, mais eu leio uma linguagem literalizada. Mais eu leio uma linguagem com sentido denotativo e não conotativo. Mais eu me afasto do valor simbólico da linguagem. Mais eu me afasto do valor deôntico da linguagem. Mais eu me afasto
da alma humana contida na literatura. E quanto mais a gente lê alta literatura, mais a gente se dá conta de como aquilo faz bem para as nossas virtudes. Cultiva as nossas virtudes. Cultiva as nossas virtudes. Faz a gente pensar sobre o espírito humano. O jornal não. É uma notícia fugaz. É o exemplo que eu sempre dou. Imagina, você compra um jornal hoje. Você está no metrô, no ônibus, sei lá. No avião, você está lendo o jornal. Você passa o quê? 1 hora lendo o jornal, talvez? Fechou o jornal, você guarda o jornal. E para onde vai o jornal? Embrulha o peixe. Você embrulha o peixe com o jornal. O feirante vai pegar o peixe e embrulha o peixe. Pelo menos no Rio de Janeiro ainda é assim. Pega o peixe, não sei se é aqui. É, né? Em São Paulo. Pega o peixe e embrulha. Ou você não joga no lixo. Ou senão você abre assim e Ele bota pro cachorro ali. fazer xixi, cocô. Só serve pro dia. Você vai fazer isso com Shakespeare? Você vai fazer isso com, sei lá, Carlos Drummond de Andrade? Você vai fazer isso com Fernando Pessoa? Você vai fazer isso com essa de Queiroz? Raquel de Queiroz. Você vai fazer isso com Raquel de Queiroz? Você vai fazer isso com, enfim, com a alta literatura? Não, pelo contrário. Na mesma feira, ao lado do peixeiro, tem um cara vendendo livros antigos. Já viu? Em algumas feiras que tem livros antigos, livros usados. Você encontra raridades ali. Se o peixeiro, imagina, acabou o jornal do peixeiro, sei lá, vendeu peixe demais, né? Amigo, me arruma esse livro aí só pra arrancar umas folhas aí pra eu embrulhar aqui o peixe e tal. O cara, você tá maluco? Eu tô falando aqui de Shakespeare, meu amigo. Eu não tô falando de linguagem jornalística, não. Eu não tô falando de jornal aí, não. Então, cara, Cara, o diabo está nos detalhes. Quanto mais você reduz a verdadeira norma culta, que é a linguagem literária, em sua essência, para a linguagem jornalística e a linguagem técnica, fugaz, efêmera, utilitarista, você afasta as pessoas da literatura. E mais, Arthur, cereja do bolo. O pensamento das pessoas fica literalizado. Elas não conseguem mais atingir o grau de sofisticação, o grau de complexidade, o grau de simbolismo, o grau de conotação contida na linguagem literária. O cara vai ler mais Machado, uma vez ela entender. não quer. É mais um argumento para ela não sentir vontade de ler. Imagina, você passa um livro pro cara ler, mesmo no ambiente acadêmico, lê esse livro, porque vai ter uma prova e tal, não sei o quê. Porra, chatão, cara. Esse cara aqui, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Nossa, que saco isso. O que isso tem a ver comigo, com a minha vida? Eu só quero trabalhar, não sei o quê. O cara não tem mais a dimensão do grau de importância que aquilo vai fazer na vida dele como ser humano. Entende? Imagina. E aí tem um outro argumento. Estamos em 2024. Você vai passar por algum teatro aqui, na Avenida Paulista, e vai ver lá. Otelo, Shakespeare. Ilíada, Homero. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. A Hora e Vez de Augusto Matraga, Guimarães Rosa. Por quê? Por que a gente está fazendo teatro de um texto que foi escrito 2000 anos? Um texto que foi escrito antes de Cristo. Por que a gente faz isso? Porque o que é bom se conserva no espaço e no tempo. É a definição de clássico, né? Cara, tem três critérios que nós estamos sendo afastados de 3 critérios. Universalidade, atemporalidade e plurissignificação. Porque a norma culta foi reduzida à linguagem do jornal. A linguagem do peixe ou do cachorro para fazer o cocô e xixi em cima. Universalidade. Imagina, você mora no Camboja, mas você é uma pessoa letrada. E aí, por alguma razão, você começa a fazer amizade, travar uma amizade assim com um brasileiro. Para aquelas redes sociais, né, em que você liga a câmera e começa a conversar com as pessoas, e você se identifica com aquele cara. E vocês começam a falar sobre literatura, eventualmente. Porque ambos gostam da literatura. Aí o brasileiro, óbvio, vai levantar a bandeira do Machadão, né? Machado de Assis. Cara, você precisa ler esse livro. Vou encaminhar para você. Ou vou te mandar aqui autografado, sei lá, com a foto minha, com o endereço, com sei o quê, para quando você vier aqui a gente conversar, ler.
O cara no Camboja, ele vai ler Machado de Assis e o que vai acontecer com ele? Ele vai se identificar com aquele personagem brasileiro. Calma aí, mas é a cultura brasileira, é um personagem brasileiro, é uma língua diferente da dele, é um sentimento idiomático diferente, mas tem algo entre eles que é universal. Que é universal, que é o quê? A alma humana. Todas as angústias, felicidades, todas as facetas humanas estão na literatura, independentemente de onde a pessoa nasceu, escreveu no espaço. Atemporal. A gente lê Homero hoje. E se a gente... Olha aí a norma culta. Se a gente joga a norma culta para linguagem de jornal, para linguagem acadêmico-científica, você vai ter arcabouço lexical, você vai ter arcabouço cultural, você vai ter... Como é que eu posso dizer? Você vai estar bem... Robustez. Para ler Camões? Putz... Camões, cara, pelo amor de Deus, 1500 e, sei lá, 80 e pouco. Não tinha na internet, né, pô? Pô, não quero, não. Eu tô falando do século XVI. Mas não precisa ir pro século XVI. Você pega o, sei lá... Camilo Castelo Branco, do século XIX. Ou você pega, sei lá, Clarice Lispector. Lê aqui o livro da... A Paixão Segundo GH. O pessoal fala que não vai ler. Dificuldade de ler Guimarães Rosa, porque é difícil demais. Agora, eu preciso muito que as pessoas saibam que os efeitos disso já são visíveis com muita clareza. Por exemplo, se alguém pega a prova do Enem de linguagens hoje, os textos motivadores da prova do Enem são, assim, etiqueta de roupa. Letra de funk. Letra de música estúpida, sabe? Letra estupidificante. Assim, os textos motivadores são de uma pobreza. Recorte de noticinha de jornal, bula de remédio, receita de bolo. São coisas estúpidas. Então, não é que assim, nossa, pode ser que nós estejamos diante de um perigo iminente de decadência da cultura. Não, a gente já está afogado na decadência da cultura. De maneira que, para a gente não termine, o Peste, o nosso programa, num clima meio down, eu quero perguntar para você, diante desse afogamento, diante dessas circunstâncias nefastas dentro e fora das universidades, que já se arrastam aí por décadas, o que é que você vê hoje como estudioso, como alguém que leva isso muito a sério, dedica a sua vida inteira a isso, como uma possível solução? Então, existem pouquíssimos linguistas brasileiros vivos, que falam sobre essas coisas. Pouquíssimos. Eu conheço dois. O Aldo Bizoc comenta sobre esses fatos e o Ricardo Cavalieri comenta também sobre esses fatos. Eles têm textos escritos falando sobre essas questões. Cada um com a sua visão de mundo, mas eles tocam nesses pontos, alguns pontos que eu toquei. Uhum. E eu me inspiro, sobretudo no Cavalieri, mas também no Aldo Bizoc, que é um cara gente boa e com o qual eu converso bastante sobre essas coisas. Mas o Ricardo Cavalieri me deu uma base muito grande para escrever minha dissertação de mestrado e me indicou alguns livros de linguistas que já morreram e que já haviam falado sobre esses problemas. Gladstone Chaves de Mello. Você vai perguntar quem é esse cara no ambiente acadêmico? Ninguém sabe. Assim, ninguém... É óbvio que a gente está usando uma hipérbole, né? Tipo, a maioria esmagadora dos estudantes de letras não leem nada dele. Silvio Elia. Raimundo Barbadinho Neto. É simplesmente um dos caras mais geniais que fez uma pesquisa sobre a língua literária do modernismo. Para mostrar que o modernismo, que tinha aquela visão, vamos revolucionar a língua, agora é brasilidade e tal, não sei o quê. O que o Raimundo Barbadinho fez? Ele inspirou a minha dissertação de mestrado. Ele ficou 10 anos pesquisando mais de 50 autores do modernismo para concluir o que eu concluí na minha dissertação, que foi: a língua literária não se afastou tanto assim como eles pregaram. Então, eu falo uma coisa, mas eu escrevo outra. Que é como os linguistas brasileiros fazem hoje. Eles têm um discurso X, mas na hora de escrever, eles escrevem majoritariamente de acordo com a norma padrão tradicional. Então, qual é a solução, né, para esse imbróglio?
Acho que é jogar luz também, né? A solução é pessoas de coragem. Pessoas de coragem mudam o mundo. São poucas pessoas que fazem diferença no mundo. São poucas pessoas que mudaram a cabeça de milhões de professores ao longo desde a década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. São 50 anos do mesmo discurso, da mesma ladainha. Precisamos de novas pessoas com coragem para estabelecer um contraponto dialético a isso. Porque há uma frase muito boa que é: não existe boa intenção sem amor à verdade. Você pode ser o cara mais bem intencionado do mundo. Se você não tiver amor à verdade, se você não quiser encontrar a verdade, os resultados da sua boa intenção não refletirão a verdade. Consequentemente, a sua boa intenção não vai servir de nada. Então é preciso pessoas de coragem para denunciar isso. Porque os cursos de letras estão formando professores incompetentes em gramática normativa. Eu tenho um curso que se chama Curso para Professores de Português. Todo ano eu abro 2 turmas. Estou na 5ª edição. Professores de português vêm me procurar e eu apresento um questionário para eles. Uma das perguntas é: você aprendeu gramática normativa na faculdade de letras? Cara, 95% das pessoas dizem: não aprendi. Pelo contrário, ela foi demonizada, ela foi desconstruída, ela foi vilipendiada, fazia um beicinho, nojinho estético em relação à gramática normativa. Ela não é ensinada. Mas como ela não vai ser ensinada se você, professor, vai ter que ensinar em sala de aula? Se você que vai se transformar num revisor de textos para trabalhar numa empresa como a Brasil Paralelo ou qualquer jornal, como é que você vai exercer o seu trabalho se você não conhece a gramática normativa? Entende? Então, quer dizer, os cursos de letras estão formando professores incompetentes. Infelizmente, cara, é muito triste dizer isso. É muito triste. Eu sinto muito desconforto. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um microfone aqui na minha frente. Mas é porque eu venho pesquisando esse assunto e eu tenho coragem de falar sobre esse assunto. Existem pessoas que pensam como eu no ambiente acadêmico. Eu conheci algumas pessoas. Elas estão no armário. Espiral do silêncio, né? Elas estão no armário, elas não querem falar. Uma dessas pessoas, que é um professor de uma universidade... enfim, uma universidade pública, né? Tem que tomar cuidado, né? Ele chegou pra mim e mostrou assim: Pestana, olha aqui a conversa que eu tive com um amigo meu, doutor, Ele é doutor também. Olha aqui. O cara falou assim: tu viu o texto do Pestana? Que eu postei no Facebook. Ele falou: vi. Aí o cara foi e continuou: o que você achou? Aí ele respondeu: achei excelente, ele precisa dizer isso. Aí o cara disse assim: mas ele só diz isso porque ele é um outsider. Porque ele tá fora da bolha. Porque ele tá fora do ambiente acadêmico. Tá em Portugal, tá na Universidade de Porto. Não tem o rabo preso com ninguém daqui. Não deve satisfação a essa galera. Não faço parte da bolha, não preciso lamber ninguém, não faço parte do corporativismo. Provavelmente a galera que tá vendo, né, o podcast deve estar pensando assim: ele tá arrancando os cabelos de ódio, assim, das coisas que eu tô falando. Mas alguém precisa falar sobre essas coisas, porque outras pessoas pensam assim, mas não tem coragem de falar. Então, o que é preciso para solucionar essa questão? 1, homens de coragem. Número 2, homens de coragem escrevendo livros. Número 3, homens de coragem falando em podcasts, falando em lives, abrindo verbo. Uhum. Então, é preciso isso, homens de coragem. E outra coisa, cara, que é extremamente importante. Se a conversa terminar agora, não sei se ela vai terminar, mas se ela terminar agora, eu só queria deixar uma mensagem assim, para os professores de português do Brasil. A sua câmera é aquela, inclusive. Ah, tá bom. Pode falar direto para eles. Beleza. Lembrei do Clodovil agora. Ali, né? Isso. Ok. Professores de português do Brasil, quando vocês entrarem em sala de aula, em todas as aulas, em todas as turmas, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, até o fim das suas vidas como professor, ao entrar em sala de aula, leia um texto da literatura brasileira de 5 minutos. Pode ser um conto, pode ser um poema um pouco mais fácil, pode ser um trecho de um romance, pode ser uma crônica, pode ser
uma fábula, não necessariamente da literatura nacional, pode ser uma fábula de Esopo, La Fontaine, enfim. Leia durante 5 minutos. Entrou em sala. Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos começar? Queria ler um texto aqui para vocês. 5 minutos. Mais nada. Apenas 5 minutos. E depois você faz uma ou outra pergunta. Durante 10 minutos. Só 10 minutos. Aí depois você começa a sua aula normal. Aí você dá a aula que você quiser sobre aquele assunto programado. Faça isso em todas as aulas, todos os dias, com todas as turmas, sem exceção. Sabe o que vai acontecer? Você vai gerar um movimento de interesse por aquilo que está escanteado e que vem sendo escanteado há décadas, que é a literatura. A literatura condensa o espírito da identidade nacional, da sua identidade, que você, de repente, nem sabe que tem. Então, faça isso. 5 minutos, mais nada. Sabe o que vai acontecer? Sei lá, de repente, algumas semanas depois, um mês depois, o seu aluno vai trazer um texto para ler. Professor, posso ler um texto? Daqui a pouco o outro vai trazer, daqui a pouco o outro. Daqui a pouco eles vão estar saindo... Olha que interessante. O movimento vai ser assim, ó. Ele vai sair da fábula, aí ele vai para o conto, aí ele vai para a crônica, para o conto, para a novela, para o romance. Quando ele chegar ao romance, é só alegria. Porque aí ele vai ter contato com a verdadeira, sólida literatura nacional. E não só nacional, porque ele não vai querer ficar só na literatura nacional. Ele vai querer expandir o mundo dele. Deixa eu ver o que pensa, sei lá, qualquer outro autor da literatura mundial. Né? Ele vai buscar outros, ele vai ler, enfim. Isso você comentou de ler poemas, textos e tal. Eu me lembro de um grande professor que eu tive no Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Hércules, o nome dele. Engraçado, assim, mas eu me lembro dele chegar. Ele chegava, assim. E eu me lembro, cara, de um dia, de uma aula, assim. Eu acho que era até dentro dessa questão porque não era aula de literatura, era aula de português mesmo, assim, mas ele chegou e declamou um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é aquele A Noite Dissolve os Homens. Eu nunca me esqueci, porque o jeito dele declamar era maravilhoso, assim. Apaixonado, e como ele explicava, né? cada linha, cada estrofe e tal. Eu lembro que era... A noite desceu, que noite? Ele falou, que noite? Já não enxergo meus irmãos e nem tão pouco os rumores que outrora me perturbavam. E aí, e aí continuou. Ficou, e aí, cara, ficou de um jeito pra mim que eu falei, cara, eu nunca vi isso na sala de aula, entendeu? E aí, cara, ele fazia questão de fazer isso. É a dimensão deontica. Então é impressionante como ficam essas coisas. Tipo assim, cara, é um negócio... Eu não tinha costume de ler poesia nem nada, mas é aquela coisa que fica mesmo, porque eu falei, cara... Que baita aula isso aqui, entendeu? Maravilhoso, Lara, né? Você tá louco, eu não tinha dúvida de que seria. Peste, tenho certeza de que quem assistiu aqui está estarrecido. Os alunos de letras devem estar assim, meu Deus, odeio este homem. Ou então, meu Deus, alguém falou por mim, finalmente. Onde que essas pessoas te acham? Onde que elas consomem seus materiais? Onde está Professor Pestana no mundo aí? Então, basta entrar no @profpeste. Prof. Peste, com T mudo de Pestana. E lá a gente conversa, a gente troca ideia. Aí eu falo um pouco mais sobre o meu site, que é um site voltado para ensino de gramática para concursos públicos. Falo sobre os meus aplicativos, que são games, que o professor pode compartilhar com os alunos, porque os alunos não conseguem mais largar o celular, né? Então, use o celular para jogar com eles, conjunções, crase, enfim, eu tenho aplicativos, né, sobre isso. Podem comprar a minha gramática para concursos públicos, que é uma gramática engraçado. Eu escrevi para concursos públicos, mas ela entrou no ambiente acadêmico e é recomendada por professores do ambiente acadêmico hoje. E foi chancelada pelo Bechara. Olha que loucura. Essa história do Bechara é interessante. Quem é Bechara? Só para dar uma... O Bechara é simplesmente o maior gramático brasileiro vivo. Está com 96 anos. É um cara incrível. E ele chancelou... É uma ilha na assim, Academia Brasileira de Letras. Cara, ele Coitado. Ele é incrível. Hoje em dia, lá dentro da academia, ele deve ficar muito chateado. Pois é. Isso daria um outro podcast. Daria sobre a ABL. Opa! Inclusive, Lara, eu vou lançar um livro este ano denunciando as falácias linguísticas
dos linguistas brasileiros que vêm defendendo esse discurso, ainda este ano. O livro vai ser baseado na minha dissertação de mestrado e eu vou acrescentar algumas informações. Então, quer dizer, é preciso registrar essa denúncia e esse movimento para que haja alguma mudança dentro da educação brasileira, para que haja uma nova leva de professores conscientes da importância da gramática normativa na formação intelectual das pessoas. E para o pessoal de casa que nos acompanhou até agora, né? Não se esqueça de inscrever também nesse canal, né? Porque a gente fica pedindo para compartilhar e tal, mas tem que se inscrever também no canal da BP aqui no YouTube. Tem um QR Code que está aparecendo na tela durante esse episódio inteiro, né? Se você apontar o seu celular para esse QR Code, vai dar acesso a uma página para você poder ser membro da Brasil Paralelo e ajudar a gente a continuar trazendo essas pessoas incríveis para esse podcast, né, Lara? Sim, senhor. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal de casa, até a próxima semana. Beijo para vocês e até o próximo podcast.